Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Muita gratidão a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar convosco neste dia. Agradecido a Deus pela forma amorosa com que o pastor nos acolhe. Sou, de fato, muito agradecido a Deus pela amizade, o companheirismo, a fraternidade que temos cultivado. Pastor Reverendo José Morisvaldo de Lima, de fato, tem sido muito bom para mim. Louvado seja Deus. Nós vamos ler, amados, alguns versos. Para tanto, vamos abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. E vamos ler os versículos 36 até ao 39. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 36 ao 39. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amados, nós vamos meditar na palavra e eu fico cheio de convicção e de esperança, de que o Senhor vai nos dar sua bênção, Ele vai falar conosco. Eu pedi a Deus uma palavra que alcance o coração de cada um de nós. Pois a Bíblia declara, nas palavras de Pedro, que se alguém falar, fale conforme os oráculos de Deus. Então, a finalidade do falar de quem fala solenemente ao povo do Senhor é transmitir a vontade de Deus. E eu pedi a Deus que me ajude a cumprir essa orientação, porque outro tipo de palavras não nos interessa a vontade de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E antes que passe a pensar e a expor a palavra, eu quero dar um testemunho rápido. Aqui a igreja ali no estado do Ceará também completou 110 anos. E eu vendo aqui que a irmã Joia foi uma pessoa que teve grande influência para a implantação do reino de Deus aqui neste estado, eu fiquei também com vontade de dizer que lá no estado do Ceará foi a irmã Maria de Nazaré que começou a pregação do evangelho pentecostal no lugar chamado Lagoinha, hoje é um pequeno distrito de Itapajé, na época era de Uruburetama, e ali começou, e mês passado nós estivemos ali, e o pastor construiu um palanque de alvenaria para 350 pastores, e nós nos reunimos ali. Ele promoveu quase o mês todo de festa. Foi muita bênção. E a irmã Maria de Nazaré foi lembrada, porque foi um vaso de Deus, e que o Senhor continue usando também suas servas, né?
porque uma serva de Deus, uma mulher usada por Deus, é de fato uma grande bênção. Louvado seja Deus. E nosso amado pastor, reverendo Orisvaldo, dando aqui o seu testemunho, 40 anos de evangelista, eu também, 40 anos, eu completo em setembro. Setembro, eu completo os 40 anos que recebi a minha carteira de evangelista, ainda está guardada. Louvado é o nome do Senhor. E estou servindo a Deus, amados. De fato, aceitei a Jesus em 67, 58 anos, já completou, agora no dia 24 de julho, que eu aceitei a Jesus. E em janeiro de 1970, eu fiz a primeira pregação. E 55 anos já, e eu estou ultimamente dando esse testemunho dizendo que ainda não acabei a vontade de pregar, ainda continuo com vontade. Hoje eu vou pregar aqui o primeiro tempo, o segundo tempo, mas sem direito à prorrogação, né? Quer dizer, pela vontade ia prorrogar até depois do almoço, mas que Deus tenha misericórdia de mim que possa dizer alguma coisa importante, né? Só a vontade não resolve, né? Louvado seja Deus. E sou muito grato a Deus por uma vida no caminho do Senhor, por uma vida dedicada a Deus desde menino. E estou chegando já a uma idade que já não sou tão jovem, mas continuo muito animado, com vontade de servir a Deus. Nossa conversão ali no estado do Ceará também é uma bênção, como disse o nosso amado presidente, a conversão pioneira. Nós estaremos celebrando os 90 anos de nossa conversão, agora durante todo o ano de 2026. Nós vamos celebrar os 90 anos de nossa CONADEC. É uma grande bênção. Louvado é o nome do Senhor. Mas, amados, nós vamos pensar na palavra que nós temos lido e nós vamos nos ater ao verso de número 39. Verso de número 39, por favor. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quero que pensem comigo no fato de que muita gente tem, efetivamente, se retirado para a perdição. Esta é uma realidade que pode se observar em tempos remotos. Por exemplo, nos relatos do Pentateuco, nos relatos dos livros históricos e outros livros proféticos, a gente vai ver que naquele tempo remoto, aquele tempo tão distante, existiram aquelas pessoas que depois de um tempo trilhando o caminho de Deus, resolveram se retirar para os seus próprios caminhos e, portanto, para a perdição. Se pensamos nos dias apostólicos, também podemos ver esta lastimável realidade. E nos dias atuais, me parece que esta deplorável realidade se multiplicou. A cada dia, mais escândalos. A cada dia, mais condutas reprovadas, escandalosas, feias, horripilantes. E eu tenho um amigo, pastor lá em Fortaleza, exatamente messejando, ele diz assim: pastor João, que coisa escabrosa. Porque, de fato, estamos vendo esta realidade triste. O autor aos Hebreus também viu, também conheceu, na época em que ele escreveu esta linda epístola, ele estava vendo acontecer
essas atitudes de pessoas saindo do caminho de Deus para seguirem seus próprios caminhos, portanto, se desviando para a perdição. Nós precisamos pensar nessa dura realidade para que, de fato, estejamos firmes e, como declara aqui o autor aos Hebreus, que nós não sejamos daqueles que se desviam para a perdição, mas daqueles que creem e perseveram para a salvação da alma. E é bom lembrar que o apóstolo Paulo, ele faz a advertência: vede, tenha cuidado, você que pensa que está de pé, para que não caia. Então, as advertências que a Bíblia nos apresenta, elas são abundantes. A Bíblia constantemente nos orienta, nos adverte. E nós precisamos, de fato, ter vida comprometida com Deus, vida dedicada a Deus, vida vivida piedosamente. E, para tanto, Pedro diz que o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para um viver piedoso. Amados, no que pese o fato de tantos escândalos ao longo do tempo distante, tempo presente, a Bíblia Sagrada nos enche de esperança, nos enche de vigor. Por exemplo, quando afirma que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós podemos e precisamos melhorar. Bendito é o nome do Senhor. E lembrando também palavras de Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque ninguém vai ser coroado na largada, ninguém vai receber a recompensa na partida. É no final. Muita gente deu a largada corajosamente, muita gente partiu com muita disposição. Às vezes costumo dizer que conheci pessoas, de fato conheci, que pareciam tão robustas espiritualmente que parecia muito mais assim um robô eletrizado, dando descarga elétrica para todo lado. Mas depois a pilha descarregou e a pessoa apagou o fogo, acabou a energia e se desviou para a perdição. Nós precisamos continuar sendo alimentados pela graça de Deus, pelo fogo de Deus, pelo poder de Deus para prosseguir a jornada, porque a vitória definitiva está no final. Jesus disse para o pastor da igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Bendito é o precioso nome do Senhor. Então, amados, para encerrar essa introdução, eu quero dizer que o Senhor, foi o Senhor que me despertou nos últimos meses para pensar nessas realidades, e também o Senhor me impulsionou a transmitir a mensagem para a igreja, lá em Maracanaú, nas outras cidades do estado, em Fortaleza, e onde quer que eu vá. A mensagem de encorajamento, de alento, para que possamos seguir sempre a jornada e nunca voltar atrás. Louvado é o nome do Senhor. Então, amados, nós vamos pensar e considerar a história de um homem que serviu bem durante 50 anos, e depois de 50 anos ele saiu do caminho. Isso nos dá lições que, de fato, nos fazem entender
que qualquer tempo, se o homem der lugar ao inimigo, se o homem der lugar à sua própria vaidade, seus próprios sentimentos, e falando mais fácil, der lugar à carne e deixar de ser guiado pelo Espírito, seus 50 ou 80 anos de fé não vai salvá-lo. De fato, nós precisamos renovar o nosso compromisso de santidade todos os dias. Precioso é o nome do Senhor. Então, amados, estou me referindo ao rei Uzias. Capítulo 26 do segundo livro das Crônicas, por favor, capítulo 5, por favor. Vejamos como aquele homem foi tão bem sucedido. Assim, segundo livro das Crônicas, capítulo 26 e verso 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, aquele homem, ele dedicou-se em buscar a Deus, e durante 50 anos ele teve grande prosperidade. Ele fortificou os muros de Jerusalém, construiu poderosas armas de guerra que podiam lançar pedras enormes a boa distância. Ele mandou fazer escudos para todo o seu exército, cerca de 350 mil guerreiros. Ele edificou cidades. Ele venceu os filisteus, ele venceu os edomitas, ele venceu os amonitas. Então, ele prosperou grandiosamente. 50 anos de bênçãos, 50 anos de triunfo, 50 anos de vitórias. Mas, gente, depois de ser tão abençoado, veio ao seu coração a exaltação. Por favor, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, verso 15. E vamos ler também o 16. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. Estamos ainda falando da prosperidade daquele homem. E voou a sua fama até muito longe. Então ele se tornou famoso. Os impérios, os grandes reinos, como do Egito, tomaram conhecimento do engrandecimento do reino de Uzias, e outros impérios, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Deus cuidou muito dele, Deus abençoou muito aquele homem. Mas olha aí o mal. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Quero comentar um pouco. Amados, nós de fato precisamos vigiar. O Senhor tem cuidado de nós.
o Senhor tem feito coisas grandes na vida de cada um de nós. Milagres que só Ele podia fazer. E como nós somos abençoados. Mas a tentação da vanglória, ela chega. A tentação para a exaltação, para fazer que pensemos que somos mais do que o que somos, elas batem à porta. Penso que por esta razão, Paulo diz, e ninguém tenha de si mesmo conceito mais elevado do que convém. Mas cada um pense de si mesmo com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É verdade que o Senhor fez coisas grandes em nossas vidas, mas nós não somos grandes, grande é Ele. Grandes são os feitos do Senhor. Nós devemos continuar entendendo que somos vasos de barro, contentores de riquezas celestiais. Para quê? Para que a excelência do poder e da glória seja reconhecidamente de Deus e não de nós. Louvado é o nome do Senhor. Então, o rei Uzias, abençoado poderosamente durante 50 anos, sua fama se espalhou, porque Deus o engrandeceu. E ele então chegou o momento de pensar que não era mais um homem comum. Vamos entender por que, para ele, queimar incenso foi um grande mal. Foi mais do que uma transgressão às orientações do Pentateuco, porque, de fato, queimar incenso era um ato privativo dos sacerdotes. Ele não podia fazer isso, mas há um agravante. É que os faraós e também os grandes mandatários de Babilônia e da Assíria, cada um deles se considerava um deus. Eles não reconheciam serem apenas seres humanos. Pelo poder, pela autoridade que exerciam no mundo, eles reivindicavam para si a divindade. De modo que os faraós eram adorados, Nabucodonosor era adorado, Senaqueribe era adorado, e posteriormente podemos ver que os imperadores romanos, os Césares, estabeleceram legalmente o culto ao imperador. Então foi dentro desta linha, foi dentro desta visão, que Uzias resolveu queimar incenso. Ele não entrou no templo para queimar incenso para Deus. Aqui está o agravante. Ele entrou no templo para queimar incenso para si. Porque ele se sentia um rei divino. E não apenas um rei humano. Ele se engrandeceu tanto, foi aí onde a vaidade tomou conta do seu coração. E fica aqui para mim e para todos nós. Não deixemos que a vaidade tome conta do nosso coração. Por quê? Porque grande é Deus. Poderoso é Deus. Sem Ele, acabou o poder em nós. Sem Ele, acabou a graça. Sem Ele, acabou a vida. Nós somos totalmente dependentes dEle. Totalmente dependentes dEle.
totalmente dependente deles. Como a Bíblia diz, para escrever na tábua do coração, vamos de fato entender isso. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Cada um de nós sabe disso. O problema é a vaidade que bate à porta e nos instiga a sentirmos-nos importantes, famosos, grandes. E aí, onde se perde a graça de Deus, é a operação de Deus, e vem o desvio para a perdição. Muita gente trilhou este caminho que Deus não quer. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o rei Uzias, mas deixa eu lembrar, eu conheço muita gente que saiu do caminho. Por quê? Porque eu tenho 58 anos no caminho, também por isso. Mas quem tem 10 anos, 20 anos, 5 anos, 8 anos, um pouco mais, um pouco menos no caminho, não precisa fazer uma regressão mental para enxergar tantas pessoas que saíram do caminho e ficaram prostradas à margem da estrada. Não precisa esforço. Você se lembra, sem dificuldade, com muita facilidade, que pessoas que caminharam ao seu lado, que cantaram com você, que oraram, que pregaram, que até em algum momento foram usadas por Deus, já não são, já não fazem. Eu conheço uma multidão, você conhece também. E nós que temos mais de 50 anos de fé, a multidão que a gente conhece ainda é maior. Então, Uzias, ele entra no templo com o incensário e o sumo sacerdote, liderando 80 sacerdotes, se contrapõe à atitude de Uzias e o exortam, chamam a sua atenção, mas ele está obstinado, porque a exaltação havia tomado conta do seu coração até ele se corromper. E ele resiste toda aquela posição do sumo sacerdote e de mais 80 sacerdotes e queima incenso para si. E quando ele acende, e que ele respira o cheiro do incenso, o Senhor o fere. E a lepra brotou na sua testa. Não tinha nem como esconder. Existem pecados que são assim. Como dizia o velho Pedrinho, que foi nosso segundo vice-presidente da Convenção ali no Ceará durante muitos anos, um grande amigo, ele dizia assim, o defeito está na cara. Quer dizer, existiam situações que não tinha nem como dar um jeitinho de esconder, estava muito exposto. Então, a lepra brotou no rosto, na testa do rei. Então o sumo sacerdote, com toda a autoridade, juntamente com os 80 sacerdotes, já o conduziram para uma reclusão. Porque conforme o Pentateuco, ele não podia mais ter vida social. Ele tinha que ficar num isolamento. E, embora podendo continuar ainda, pois ele continuou ainda 2 anos como o titular do reino, mas o reino era administrado através de seu filho, uma espécie de tutor. E ele ficou lá, recluso, perdeu a bênção, perdeu a graça, perdeu a glória, perdeu a intimidade com Deus, perdeu tudo de bom, tudo de bom. Perdeu tudo de bom. Eu já vi pessoas assim, perdendo tudo de bom. Você já viu também. Que Deus tenha misericórdia de mim, de cada um de nós, para que não venhamos perder as riquezas que o Senhor nos deu. Porque nós não somos daqueles que se desviam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Bendito é o nome do Senhor. Aí, amados, vem
a visão do profeta Isaías, ou a visão que Deus deu ao profeta Isaías. Há aqui uma sintonia, porque o profeta Isaías, ele viu tudo aquilo acontecer. O profeta Isaías era profeta, mas era da linhagem real. O profeta Isaías tinha acesso ao palácio, tinha acesso ao templo. Ele viu tudo aquilo acontecer. Ele viu a glória do rei Uzias e viu também o seu fracasso. E eu fico pensando, pelo que podemos entender através do seu testemunho acerca da visão que Deus lhe deu, que Isaías ele teve algum conflito sobre como entender as coisas. Agora estou sem rei, agora o grande rei Uzias que tanto fez, durante 50 anos, morreu. Morreu sem glória, morreu sem graça, morreu sem honra. Então ele recebe a visão de Deus. E por que Deus lhe dá a visão? Vamos entender alguns motivos. Ele diz: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. O seu séquito encheu a casa. Eu vi os serafins. E os serafins, cada um tinha 6 asas. E com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés. Quanta reverência! Cobriam o rosto, cobriam os pés. E com 2 eles voavam. E olhando um para o outro, uns para os outros diziam: Santo, 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 Santo. Eu vou continuar dizendo mais um pouquinho de tempo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Você pode pensar: pastor, o senhor errou aí, porque só são 3 vezes. Isaías escutou 3 vezes. E o que aconteceu com ele? Vocês sabem que quando Daniel se achou na presença de um ser de muita glória, ele caiu. Ele teve um desmaio. Não só João, diante do Cristo glorificado, também teve o seu desmaio. E eu fico pensando que Isaías teve também o seu desmaio. Ou pelo menos perdeu a sobriedade, a lucidez. Então eu tenho a disposição para dizer que os serafins continuaram e ainda continuam. Se o céu fosse descortinado aqui e a gente pudesse vê-lo pelo lado de dentro, seria possível ver serafins dizendo: Santo, 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 Santo. E não demora, nós vamos chegar lá e também vamos dizer: Santo, Santo, Santo. E não sei quando é o dia, mas hoje ainda aqui eu posso dizer: Santo, Santo. Nós podemos dizer: Santo, Santo. Eu era menino e fui ensinado a buscar o batismo com o Espírito Santo, exatamente ajoelhado, olhos fechados e dizendo: Santo, Santo, Santo. E Jesus batizava um ali e outro acolá, batizava o menino, batizava a moça, batizava o ancião, a anciã, e a glória de Deus enchia a pequena congregação de Muriti, porque o povo estava ajoelhado dizendo: Santo, 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 Santo. E nesta manhã, aqui neste lugar, esta casa pode se encher da glória de Deus se cada um de nós clamar e adorar o Senhor dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e Alagoas está cheia de sua glória. Mas pensando em alguns motivos da visão, como Isaías estava meio, como diz lá nas Camboas, a terra onde eu nasci, estava meio capiongo, porque o grande rei havia morrido.
E Isaías andava meio contaminado com umas coisas também, sabe, gente? A vaidade também tinha batido a porta, Isaías tinha dado lugar, Isaías estava meio sujo diante de Deus. Isaías, o grande profeta Isaías, sim. Mas Isaías é um profeta tão notável, é o maior dos maiores profetas, não é, gente? Vá a Jerusalém, pergunte pelo Museu do Livro, e não é a Bíblia. O Museu do Livro é o Museu do Livro do profeta Isaías. É o profeta messiânico. É o grande profeta, é o maior dos maiores profetas. Mas naquele dia ele estava meio sujo. Isso também nos ensina que o homem de Deus, mesmo servindo a Deus intrepidamente, se ele esquecer de determinados cuidados, ele pode ser contaminado. E isso nos ensina, isso nos adverte. Então, Isaías estava meio que capiongo, meio desanimado, meio abatido, porque estava sujo diante de Deus, e também porque ele não estava entendendo muito, porque o rei como Uzias havia saído do caminho e morrido com tanta desonra. Aí Deus descortina o céu. E ele olha e Deus está sentado no trono. Os serafins voam, reverenciam e glorificam. Penso que a primeira lição que Deus dá para Isaías: Uzias morreu, mas o rei divino sou eu. Uzias pensou ser divino, mas não era humano, ele morreu. Mas eu sou divino, eu estou aqui. Quem está sobre o trono, que não passa o bastão a outro rei, de fato, o rei soberano e eterno é o Senhor. Isaías, olha para cá, o trono não está vazio. Olha para cá, Isaías, tem rei no trono. E olha como ele é glorificado. É o rei santo, 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 santo. Aí, amados, eu fico pensando assim, é que aquela glorificação, ela teve também objetivos de dar uma lição para Isaías. Porque os serafins não tinham ou não têm somente esse atributo de Deus para pronunciar na glorificação. Eles bem poderiam estar glorificando a Deus porque Ele é o Todo-Poderoso. Poderiam estar glorificando a Deus pela sua soberania, pela sua imortalidade. Ora, são tantos os atributos de Deus, e os serafins os conhecem mais do que nós. E porque eles foram orientados ou escolheram a colocar em real, sem destaque, a santidade de Deus, é que Isaías precisava ser confrontado pela santidade. Nosso tema fala de santificação, fala de santidade. E me deixem dizer, o Senhor ainda hoje nos confronta com sua santidade. Lembram-se que no capítulo anterior, capítulo 5, Isaías estava enxergando defeito em muita gente e dizendo ai. Era ai para muita gente. Agora, quando a santidade de Deus focou em cima dele, ele esqueceu dos ais para os outros. Ele disse, ai de mim que vou perecer.
Estou aqui lembrando que Jesus falou que aquele que pratica a verdade, ele se achega para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aquele que não pratica a verdade se esconde da luz, a fim de que suas obras não sejam reveladas. Porque diante da luz, a pessoa fica exposta. Então, o que aconteceu? Os serafins colocaram em realce a santidade de Deus. E eu tenho aqui o direito de imaginar que é como se o foco da santidade na forma de uma grande luz viesse ao encontro do profeta. A luz acendeu em cima dele. E ele pode se ver com muita sujidade. Quando penso nesse texto e faço essa avaliação, eu penso assim: gente, se essa iluminação aqui fosse multiplicada assim por 50 vezes, 100 vezes, a gente ia contemplar a poluição do ar. Uma quantidade incontável de partículas voadoras aqui. Elas estão aqui. Nós não estamos vendo porque a luz não é suficiente para mostrá-las. Mas o ar tem sujidade. Tem poluição. Vamos avaliar. Gente, se o Senhor lançasse agora mesmo sobre cada um de nós o foco de sua santidade, que viesse aqui sobre a minha cabeça até os pés, me mostrando por dentro e por fora. O Senhor nos revirando as avessas aqui, assim que diz, para o cearense diz assim, né? Como seria, amados? Como seria? Quando esse foco da santidade de Deus acendeu sobre Isaías, ele, se não desmaiou, mas ele perdeu a sobriedade. Ele perdeu a lucidez por algum tempo, porque existia uma voz que clamava, que não era a voz dos serafins, pois a voz do que clamava, havia uma pessoa sozinha que clamava, com uma voz mais alta do que a voz dos serafins. Aquela voz era tão potente que fez estremecer o limiar, as bases do templo. Isaías viu tudo estremecendo pela voz que clamava. Oh, voz poderosa! Mas ele não tinha lucidez para discernir. Aquela voz não era apenas um grito, era uma voz articulada que transmitia uma mensagem, mas ele não tinha sobriedade para entender. Mas a finalidade de Deus era restaurá-lo. Bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor tem também neste dia finalidade de nos tornar mais fortes. Tem
tem finalidade de restaurar quem precisa de restauração, tem finalidade de purificar quem precisa de purificação, tem a finalidade de fortalecer quem está fraco, tem sim a finalidade de nos tornar pessoas mais prontas, mais preparadas, mais santas. Mas vamos voltar à visão. Então Isaías vai se recompondo aos poucos. O susto vai diminuindo. E ele pode então ver sua condição de sujidade diante de Deus. Aí ele faz a confissão. Ai de mim, eu vou perecer, estou morrendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, e eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Ainda bem que Deus falou com ele. Ainda bem que a santidade de Deus o confrontou. Ainda bem que ele caiu em si. Ainda bem que ele fez a confissão. Ainda bem que o seu coração se tornou contrito. Ainda bem que Deus queria restaurá-lo. Um dos serafins sai da rota da glorificação. Toma um alicate grandão, vai no altar de brasas vivas, toma uma brasa com aquele instrumento, voa até ao profeta. Meu amigo Osvaldo, eu posso imaginar-se o chiado, porque o serafim deu uma esfergada naquela brasa na boca do profeta, assim, ó. Isso te tocou. Perdoados são os teus pecados, tirada é a tua iniquidade. Então, ele recobra totalmente a lucidez, a sobriedade, e aquela voz que fazia tudo estremecer continuava. Agora ele entende, e ele faz registro. A quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele agora tem a lucidez para entender. E eu imagino assim, ele fica de pé e grita bem alto: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Digam comigo assim: ainda bem que Deus confrontou o profeta Isaías com a sua santidade. Ainda bem que Deus despertou o coração do profeta para ele se arrepender. Ainda bem que ele confessou que era impuro e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ainda bem que Deus mandou. Ainda bem que Deus mandou o serafim tocar nos lábios dele com a brasa e declarar: perdoado é o teu pecado, tirada é a tua iniquidade. Digam mais uma vez e mais forte: ainda bem que o Senhor restaurou o profeta. Já encerrando a primeira mensagem, porque tem o segundo tempo, né? Sem direito à prorrogação. Amados,
Deus está interessado em nos confrontar. Não estou aqui para ser presunçoso ou nem fazer nenhum julgamento. Mas, amados, diante da palavra de Deus, diante da santidade do Senhor, precisamos ou não precisamos melhorar? Precisamos ou não de perdão? Precisamos ou não de purificação? Precisamos do toque do Senhor, quer seja através do serafim, através de um anjo, outro, ou através do Espírito Santo, ou que o próprio Cristo venha nos tocar. Precisamos? Precisamos? Eu vou ser mais direto, quem precisa do toque do Senhor? Aleluia. Nós precisamos. E o Senhor está pronto. O Senhor quer fazer. O Senhor quer nos tocar. Porque o Senhor não quer ver nenhum de nós se desviando para a perdição. O Senhor quer ver cada um de nós, todos nós, trilhando o caminho para a vitória definitiva e eterna. Glória. Meu amado pastor, deixa eu orar com esse povo. Vamos ficar de pé, meus amados. Como prova de que já vou terminar mesmo. E eu vou fazer alguns pedidos, rápido. Vamos dar as mãos, vamos. Dê as mãos. Glória. Deus pode mandar o serafim com a brasa até você? Pode? Deus pode tudo. Ele manda e não pede nem licença. Sabiam que Deus não trabalha no limite do poder e nem da sabedoria e nem do tempo? Ele sempre pode mais. Ele sempre sabe mais. Aleluia! Eu vou pedir para que feche os olhos. Vamos fazer como os serafins. Vamos fechar os olhos para reverenciar. Eles cobriram o rosto para reverenciar, cobriram os pés para reverenciar. Fecha aí os teus olhos para reverenciar. E eu vou orar por vocês, por todos nós. E eu quero contar porque eu faço assim. Meu amigo Orisvaldo já sabe por que é. É porque em 2003, quando eu estendi as mãos num culto de avivamento, naquele fim de semana Jesus batizou mais de 120. O Senhor havia me mostrado 3 bolas de fogo circulando dentro do templo. E quando eu estendi as mãos, de olhos fechados, eu senti as minhas mãos, meus braços crescendo, as mãos indo lá no meio do templo. E a revelação desta visão é que Deus quer usar minhas mãos para abençoar. E eu já estou aqui com as mãos estendidas para Deus abençoar vocês. Adora o Senhor. Alegra o teu coração. O Senhor é santo. Adora o Senhor é santo. O Senhor é santo. Acredite, a santidade de Deus é real. Acredite.
Acredite e adore o Senhor. O Senhor pode te dar a visão. Você pode ver a chama da santidade de Deus focando sobre a sua cabeça, te iluminando por dentro e por fora. Glorifica. Se precisar, peça misericórdia. Glorifica. Se precisar, peça perdão. Glorifique. Se precisar, clame ao Senhor por socorro. E anda, renda, vala, manahaias. E anda, randei, manahaitas. Pai, contempla os teus filhos, contempla cada um de nós. Nós estamos na tua presença, reconhecemos que a tua santidade é sem limites. A tua santidade, Senhor, é algo grande demais. Tua pureza, Senhor, tem misericórdia de nós. Temos defeitos, há manchas. Senhor, há algo que precisa ser purificado, precisa ser perdoado, Senhor. Precisamos ter um ministério de santidade. Precisamos dar exemplo para a igreja. Precisamos dar exemplo para a família. Precisamos dar exemplo para a sociedade. Os anjos precisam ver que nós somos purificados no sangue do Cordeiro. E anderandei manahaias. Toca nos seus filhos, Senhor. Toca nos teus filhos. Toca em cada um de nós. Toca. Recebe aí o toque de Deus. Recebe aí o toque de Deus. Não são as minhas mãos, são as mãos de Deus. Estão estendidas sobre nós. Recebe aí a bênção. Recebe aí a vitória. Recebe aí o perdão. Recebe aí a purificação. Recebe aí o renovo. Recebe aí o poder